Todo mundo acha que jogo de Mono Black no Commander é sentar na mesa, procura cofre, faz um monte de mana, faz mana infinita, fica vomitando demônio, faz até um tormento gigante para 10, para 20, sei lá. Meu, mas vemos e convenhamos, você quer o quê? 99% das pessoas que fazem o Mono Black faz isso. O famoso Mono Black da preguiça, velho. Você quer o quê? Exatamente. É bem isso mesmo. E é foda, porque isso não é controle, né? Ah, de jeito nenhum. No máximo é um good stuff. No máximo. É, ou um tribal de demônios, algumas coisas de bichão pesado. Exatamente. Bem-vindos a mais um Desmembrando o Deck aqui na Caverna das Lhamas. No vídeo de hoje a gente vai dissecar uma lista de Liliana, Heretical Healer, e essa lista não foi feita para ganhar rápido. Essa lista foi 100% inspirada nos Mono Black de Legacy e de Moderno. A gente tentou capturar a alma dos Mono Blacks de Legacy e de Moderno, e o objetivo aqui é um só: Perder amigos. asfixia. Exatamente, asfixia. É garantir que ninguém vai ter mão, ninguém vai ter bicho na mesa e nem esperança para jogar. Então acho que é isso. Vamos pra ele? Bora pro deck. Vocês estão vendo na tela, eu vou falar, a gente vai falar, né, Né. da minha lista de Liliana Heretical Healer. Vocês estão vendo quem tá aqui comigo, nossa querida Liam Otávio. Salve, salve, caverna. Satisfação, meu mano. Muito bom ter você comigo nesse vídeo de hoje. Um É. vídeo de um deck que o Otávio já falou que se arrependeu amargamente de ser meu amigo. Ah, já. Não, de ser seu amigo, não me arrependi. Eu me arrependi de querer jogar Magic com você. Mas antes da gente falar do vídeo, de secar essa lista, vamos só falar dos nossos parceiros rapidinho, da TCG Inbox e da dos Reis Playmats. Os cupons vão aparecer em algum lugar para vocês, mas eles vão ficar na legenda também. Para a TCG ele é uma 5, para a dos Reis ele é uma 10. Produtos absurdos, mano, acessório muito, muito foda, só vai dar uma moral pro canal. Vale muito E a a gente pena. tem um cupom que não é de um parceiro nosso, mas é de um parceiro nosso, que é da Viper. O cupom também vai ficar na legenda, que é o cupom Comandeiros. Comandeiros 5, se eu não me engano, é o cupom. Ele vai ficar na legenda também para vocês, na descrição do vídeo. Cupom da Viper, que também é um acessório muito absurdo, muito legal. Certeza que vocês vão gostar. E E agora também, sim, já que a gente tá falando de cupom do pessoal do Comandeiros, que é um parceiraço nosso, também com o pessoal da Glorin, da camisetas. Glorin, eles também têm cupom da Tem cupom da Glorin. Glorin também, que também é Comandeiros. Só ir lá que vale muito a pena. Todos os cupons vão ficar na descrição do vídeo para vocês, tá, Caverna? Vamos começar esse Não, vídeo e essa maldade? Não, não não, quer, né? não. Então, Muito bom. eu vou resumir em uma frase exatamente todo esse vídeo. Lágrimas, dor e sofrimento. É isso! É Simples! isso! É isso! É por isso! Se você assistiu o Shorts que saiu falando dessa lista bem curtinho, você sabe o tom que a gente deu para o Shorts? É esse tom que o Otávio está falando. É esse tom. Vamos começar Vamos lá. explicando uma coisa que a gente já falou por cima na introdução do vídeo. Essa lista que a gente montou, essa lista que eu montei, na verdade, que a gente vai falar hoje, foi 100% inspirada nos Mono Black Control de Moderno e de Legacy, só que com um detalhe. Esse é o deck que eu fiz com a famosa técnica Kunkel, Com o que eu tenho? com que eu tinha em casa. Com o que eu tenho? Exatamente. Então, assim, eu até tenho uma Shieldred Apocalipse e um anel, mas eles estão na minha lista de Bracket 4 de Carrick. Se você quiser ver a lista, inclusive, tem um Desmembrando Decks
Sobre esse deck de Carrick no nosso perfil, volta lá para ver. Eu fiz com o que eu tinha sobrando em casa, tá? Literalmente isso. Mas ela foi 100% inspirada nos Monoblack Control de Legacy e de Moderno. É uma lista para causar dor, para causar sofrimento, para fazer os oponentes se arrependerem de ter sentado na mesa para jogar com a gente. Gente, a diferença que eu vejo, assim, a diferença dessa lista pra uma lista de ter grid é que você não vai roubar as coisas dos outros, mas vai ficar sem as suas coisas do mesmo jeito. É porque o intuito da Ter Grid é roubar a coisa dos outros, né? O Sim. intuito da minha lista não é roubar. É O só intuito da deixar minha os caras lista não é jogar. por isso que ele é um deck controle. Porque se a pessoa não tiver carta na mão, ele não consegue jogar. Eu controlo tirando o recurso que ele tem na mão para jogar. Eu controlo tirando as criaturas que ele tem na mesa para combar e atacar. Exatamente. Olha que detalhezinho. Se você quiser jogar uma Ter Grid no meio do deck, pode jogar. Se você quiser fazer algumas melhoras de algumas cartas para deixar ela mais rápida e mais punitiva, pode fazer que vai ficar legal. Eu não gosto dessa estratégia, eu não acho que precisa. Do jeito que ela já tá legal, tá? E vamos começar falando da nossa menina, a Liliana Heretical Healer, a curandeira herege. 3 manas, 2 pretas e 1, 2, 3. Lifelink. Sempre que outra criatura não ficha que a gente controla morre, a gente vai flipar a Liliana e criar uma ficha de zumbi. O outro lado dela, que é a parte legal desse deck, tá? Não é, É um não. PW, Não que é, entra não. com 3 de lealdade. O mais 2. Cada jogador descarta uma carta. Isso não vai punir a gente, tá? Porque tem coisa no cemitério que a gente pode rever depois, que a gente pode reanimar. O menos X da Liliana pode trazer coisa de volta também. Mesmo que a gente descarte terreno, o deck tá rodando com carta pra gente lidar com isso também, tá? Mano, tá, depois me veio uma lista que eu não sei se você tem aí, mas me veio uma carta na cabeça que entra com uma luva nesse deck. Não Você sei já se vai você tem. falar. Segura na cabeça, só para eu terminar de falar do que a Liliana faz e você já vai Aham. falar. O menos X, a gente vai reanimar uma criatura não lendária de custo de mana convertido X ou menos do nosso cemitério para o campo. E o menos 8 é um emblema legal. Às vezes eu quero ele no jogo, nem sempre, que é sempre que uma criatura morrer, qualquer criatura, ela volta para o campo sobre o nosso controle no final do turno. Apesar de ser legal para a gente conseguir pegar a criatura dos outros como finisher, tem algumas cartas aqui que dá para a gente abusar bastante desse emblema, que vocês vão ver que dá para fazer umas safadezas muito recorrentes com esse deck, tá? Com esse emblema. Nossa, já até vejo. Já prevejo o caos. Já prevê o caos. Que carta que você ia falar que você acha que pode Cara, ter nesse deck? Grimório de Leng. Ah, eu queria, mas eu não tenho Grimório de Leng. Eu Putz, não pior que tenho. eu tinha, acho que eu passei pro Pedrinho. Se ele não estiver usando, pede pra ele. Pois eu vou trocar uma ideia com ele. Vou trocar, Porque, porque é meu, interessante. se você colocando o Grimório de Leng, a parte que seria fazer você descartar, você já não precisa descartar Vai mais. pro Você topo. pode escolher colocar em cima do topo, que Sim, já ajuda bastante. sim, não, ajuda bastante. Eu vou pensar sobre isso com calma. O Uhum. deck tá rodando com 35 terrenos. 28 terrenos básicos, mas tem algumas coisas importantes que é legal de pontuar. Bojuka Bog, sempre. Spy Masters Ótimo. Vault, ele pode dar acobertar por uma criatura, sendo acobertar X, sendo X o número de criatura que morreu no turno. Então dá pra gente comprar carta e descartar carta. E Uhum. Tectonic Edge, paga uma mana, sacrifica, destrói um terreno não básico. Só que a gente só pode ativar isso se a gente tiver 4 ou mais terrenos no campo. Dá para ativar, tá tudo bem. E o deck, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos artefatos, mas o deck tá rodando com o Crisol dos Mundos. Então a gente pode recursar isso e fazer de novo depois. Para tirar Valakut, para tirar Glacial Glacial Chasm. Chasm, para tirar Maze of It, para tirar qualquer carta que esteja importunando a gente. Dá para tirar. Detalhe que eu não falei: esse deck é Bracket 3, tá? Ele não tem nenhum Game Changer. E ele é Bracket 3. Inclusive, pra quem não assistiu, assista. Eu recomendo muito o vídeo que o Jeff 3ND soltou
fazendo uma reflexão em cima dos brackets que eu concordo muito com ele no que ele fez lá. Não sei se o Não Jean consegui viu ou ver não. esse vídeo ainda, não consegui ver esse vídeo ainda. Tá salvo pra eu ver, mas eu tô corrido. Cara, eu concordo em muitas coisas que ele fala lá, mas vamos voltar ao nosso deck. Depois a gente vai falar sobre isso também. O deck tá rodando com 8 encantamentos. O primeiro encantamento que eu vou falar, Reclamação Firexiana. Como o nosso deck descarta muita carta e a gente consegue colocar algumas criaturas no cemitério, a Reclamação Firexiana é uma recursão por 2 manas só, que a gente pode fazer sempre que a gente precisar para voltar uma criatura para mão. Então ela é bem legal, ela é muito forte, vale muito a pena usar no deck que a gente está rodando, tá? Sim. Animate Dead. Animate Dead aqui é legal porque o nosso deck, como eu falei, ele enche o cemitério. Então a gente consegue reanimar algum bicho grande. A gente descartou, flipou a Liliana no turno 4. Descartamos algum bicho grande, que daqui a pouco vocês vão ver que tem alguns. Animate Dead eu consigo reanimar e trazer aquela criatura de volta por 2 manas. Então isso é bem legal. Dá para usar, dá para fazer algumas coisas. Ele é bem legal mesmo. Sim. Não desperdiçar. 2 manas, sempre que o oponente descarta uma carta de criatura, a gente cria um zumbi. Sempre que ele descarta um terreno, a gente adiciona 2 manas. E quando ele descarta uma não criatura, não terreno, a gente compra uma carta. Joga muito. Gente, desculpa, eu tenho 3 gatos e eles estavam se matando de tretar aqui. E eu tive que apartar a briga, né? Não dá pra deixar os gatos se matar assim. Não, tadinho deles. Mano, tem uma gata aqui, coitada, que o pessoal só vai pra cima dela, dá uma dó. Aqui em casa, a minha gata é que bate nos outros. Ninguém se vê com ela. Ô, bichinho. O único que não consegue bater é o porco, né? É. Mas o porco deixa ele quietinho lá, tadinho, tá velhinho já, meu porquinho já. Justo. Voltar Vamos pra falar do Dust Note? voltar a falar do não desperdiçar. Eu vou ler ele de novo. Uhum. Encantamento, sempre que o oponente descarta um terreno, a gente adiciona 2 manas. Quando ele descarta uma criatura, a gente cria um zumbi 2/2. E quando o oponente descarta uma não land e não criatura, a gente compra uma carta. Esse é um deck que parte do controle que ele traz pra gente é a partir de descarte. Então, o não desperdiçar vai trazer muito valor para a gente sempre ter carta na mão, enquanto os nossos oponentes estão perdendo as cartas que estão na mão deles. Não só a carta na mão, né? Como você vai ter bicho que você Vai vai ter ter, porque você bicho, vai vai ter destruir o dos mana. outros. Você vai conseguir, dependendo do momento que você conseguir esse descarte, você pode responder ou até mesmo continuar jogando, fazendo mais safadeza para poder gerar mais valor. O Echinote é uma carta muito boa. Muito boa. E aí, eu tô pulando algumas de proposta e eu já vou voltar para elas. Dilema Doloroso. Uma carta que todo mundo que joga casual, que já enfrentou Dilema Doloroso, odeia essa carta na mesa. Ela é doída, literalmente. Ela é doída. Dilema Doloroso é uma carta doída de enfrentar. 5 manas, 2 pretas e 3. Sempre que um oponente castar uma mágica, aquele jogador perde 5 de vida, a menos que ele descarte uma carta. Não quer descartar? Tá bom, perde 5 de vida. Se o oponente não só tiver uma carta na mão e ele vai fazer uma carta, ele vai perder 5 de vida. Ponto. Simples assim. Delicioso. Opressão. Uma das minhas cartas favoritas de todo Magic. Opressão é incrível. 3 manas, 2 pretas e 1. Sempre que algum jogador castar uma mágica, ele descarta uma carta. A gente também, tá? Mas a gente não tá se preocupando com isso. Os nossos oponentes estão. Cara, o que eu colocar. É que você quer usar o recurso dos outros, às vezes também a seu favor, reanimando Na coisa. maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes não. Eu vou reanimar só as minhas coisas. Eu já vou Nossa, chegar nas criaturas eu para mostrar o colocaria. porquê que o foco é maior nas minhas coisas. Eu Mas. colocaria uma linha de força do vácuo aí. Não, eu não queria subir tanto assim o nível de força do deck. Entendi. Então foi É, por opção deixar ele. foi. Entendi. Mas, Foi. mas caberia que nem uma luva, hein? Caberia. A Leyline do Vácuo, Grave Pact. Nossa, Grave Pact nessa lista ia ser uma carta escrota de um jeito que ia ser nojento. Não, nojento. Vamos focar, vamos Mas focar. Bottomless Pit é uma carta que eu gosto muito.
No início da manutenção de todo jogador, aquele jogador descarta uma carta aleatória. Mais uma vez, todas as peças de descarte que a gente tem nesse deck vão sempre ferir mais os nossos oponentes do que vão ferir a gente. É simples assim. Simples assim. Não é mesmo, Otávio? É? Não vem falar comigo, não quero conversar. Greed. Ganância. 4 manas, paga uma mana preta, 2 de vida, compra uma carta. Simples assim, tá no campo sempre. Enquanto a gente tiver mana, a gente consegue comprar carta para ficar repondo e enchendo a mão, para não perder recurso. Ela é muito forte. E Carícia de Liliana. Essa é uma carta pontual que tá aqui. Não tem muitos efeitos que dão dano no descarte no deck, mas a Carícia de Liliana é uma carta muito legal e que vale muito a pena usar no deck. Sim, não, ela 2 joga manas. muito bem. Ela adianta o seu lado muito grande. Vale a pena ter. Demais. 2 manas, sempre que um oponente nosso descartar uma carta, aquele jogador perde 2 de vida. Então vai descartar 3 cartas, vai perder 6 de vida. Simples assim. Exatamente. É muito forte, ela é muito legal, ajuda muito, muito no deck rodar. Artefato. Tem um pacotinho básico aqui de ramp. Sol Ring, Senete Arcano, Diamante de Carvão, Cold Steel Heart, Pedra da Mente. Tem também um Jet Medallion para reduzir o custo das mágicas pretas do deck. Sempre bom. Um Altar da Demência, porque a gente pode colocar cartas do nosso cemitério, se eu quiser procurar alguma coisa, mas eu posso também milar coisa do oponente, e é um Sec Outlast para flipar a Liliana. Então ele é muito legal. E Crisol dos Mundos está aqui, porque se a gente descartar um terreno, o Crisol deixa a gente jogar o terreno do que está no nosso cemitério. Uhum. Né? O deck que joga com o cemitério ou que tem alguma interação com o cemitério normalmente serve como uma segunda mão, entre muitas aspas, né? Então o Crisol, nesse caso, ajuda muito para o deck rodar e para a gente não perder land drop. Instante. 4 instantâneas só. Vocês viram que tem poucas, mas vocês vão ver como que a gente interage de outras formas, tá? Dark Ritual, 1 mana, adiciona 3, todo mundo conhece. Isso aí É é uma famoso carta faz bem Liliana no turno 1. forte. Famoso, se conseguir sair com ele na mão Liliana no turno 1, ou mesmo para não fazer Liliana, você pode fazer Liliana, um bicho de descarte no turno 1 para forçar os oponentes, dá para fazer bastante coisa com Dark Ritual no turno 1. Sim. Eviscerator's Insight, ele faz 2 funções aqui, tá? 2 manas, a gente compra 2 cartas, ele tem flashback por 5 manas, só que ele tem um custo adicional. E o custo adicional é interessante pra gente, tá? Custo adicional sacrifica um artefato ou uma criatura. Eu tô com a Liliana na mesa. E um bicho que tem um efeito de ETB que já fez o que tinha que fazer. No passe, porque isso é uma instantânea, Eviscerator's Insight, sacrifica a criatura, a Liliana flipa no passe. Que chato. É muito legal, é muito forte, é uma coisa pontual que dá pra gente abusar para poder ter carta na mão ainda e flipar a Liliana. Ah, a pessoa vai mirar em alguma coisa para matar a Liliana. Em resposta, Eviscerator's Insight sacrifica uma criatura. Quando a Liliana flipa, ela exila e volta para o campo com a face virada. Então a mágica do cara perdeu o alvo. Então também pode servir de proteção para a Liliana. Isso é muito, muito legal. Muito, muito bom. Vale muito a pena. Vítima da Noite, eu gosto muito dessa interação. 2 manas pretas, destrói uma criatura não vampiro, não zumbi, não lobisomem. Ainda assim, ela consegue pegar bastante coisa, dá para matar bastante bicho com Vítima da Noite, ela é bem legal. Sim. E é 2 manas só, né? Dá para usar geralmente, bastante. dentro mesmo com essas restrições, você vai conseguir tirar o problema que tá te enchendo o saco. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes vai. Extinguish Light. 4 manas, destrói uma criatura ou Planeswalker. Se ele tiver custo de mana 3 ou menos, a gente ganha 3 de vida. É 4 manas, mas é uma instantânea, destrói criatura ou PW, isso é importante, porque tem PW que pode afetar a gente, pode fazer a gente... Espera aí de novo.
Hoje é dia de UFCat, caverna. Puta que pariu, hein? Segunda vez no meio do vídeo. Faz parte, faz parte. Mas vamos voltar. A gente já falou do Extinguish Light. Uma remoçãozinha. Vamos agora pros feitiços. Agora Eu vou tem começar bastante. pelos... Agora tem. Eu vou começar pelos tutores, tá? Demonic Council. A gente procura por um demônio no deck, revela e coloca na mão. O deck só tem um demônio, salvo engano, mas ele tá aqui porque dá para fazer o delírio dele. Né? Se tiver 4 ou mais tipos de carta no nosso cemitério, no nosso cemitério, a gente casta o Demonic Council. Quando a gente for tutorar, a gente procura qualquer coisa. Então ele serve como tutor demoníaco, dependendo da condição que tiver no nosso cemitério. E vai né? ter. Dá para ter bem tranquilo. Bem tranquilo. Além disso, Enterrado Vivo, procura 3 criaturas e joga no cemitério. Dá para reanimar com Liliana. Vocês estão vendo ali embaixo que tem Dread Return Victimize. Vocês viram Animate Dead. Então dá para a gente trazer coisa de volta importante que a gente precisar. Sim. E Final Parting, o último tutor que a gente tem. Procura 2 cartas, uma para mão e outra para o cemitério. Né? Então tem bastante coisa que dá para a gente pegar. Dá para pegar uma remoção, dá para pegar alguma coisa para reanimar e jogar um bicho importante no cemitério para trazer de volta. Dá para fazer bastante coisa, é bem forte. Além disso, o deck tem também de draw Night's Whisper e Shining Blood. Night's Whisper, uma incolor e uma preta, Shining Blood, 2 pretas. Os dois fazem a mesma coisa. 2 para draws, 2 perde cartas, 2 de vida. A diferença é que o Shining Blood você dá alvo no jogador. Né? Então, se por acaso no seu pod tiver... Você pode... É porque isso é feitiço e o nosso deck é mono black. Mas se você tiver alguma situação que você puder, dá para tentar fazer um Shining Blood em alguém também, para fazer alguém da draw, se você quiser. Fazer alguém Né? perder vida também. Às vezes você consegue fazer a pessoa perder vida e é o prego que tá faltando no caixão. Exatamente. E agora vamos pro creme das remoçãozinha gostosa. Alimentar o enxame. O deck é mono black, e mono black não tem tanta coisa assim que lida com encantamento. Então, alimentar o enxame é uma carta forte, 2 manas, destrói criatura ou encantamento que um oponente controla, e a gente perde vida igual ao CMC do que a gente destruiu. Joga muito. O Mono Black ele é muito boa. Muito forte, demais, demais. Mind Rake, 3 manas, o jogador alvo descarta 2 cartas. A gente normalmente não vai fazer isso por 3 manas, tá? Tanto que vocês estão vendo aqui, eu organizo por CMC, ela tá do lado das cartas de custo 2, porque a gente vai sempre fazer pelo Overload. No Overload, a gente vai trocar o Target por It. Isso quer dizer o quê? Você paga 2 manas, todos os jogadores descartam 2 cartas. Tirar 2 cartas da mão dos oponentes é muito, muito forte. Por 2 manas... Nossa. É absurdo demais. Arterial Flow. Uma mana preta e uma mana incolor e 2 pretas. Cada oponente descarta 2 cartas, e se a gente controlar um vampiro, o que não tem na lista, cada oponente perde 2 e a gente ganha 2. Mais uma carta para forçar descarte dos oponentes. Smallpox. 2 manas, cada jogador perde 1 de vida, descarta uma carta, sacrifica uma criatura e um terreno. Tem uns decks de Pox que são muito chatos. O deck do Legacy roda com Pox. Tem uns Mono Black no Legacy que roda com Pox. Sim. Também. É bem, bem legal. Siphon Mind. Siphon Mind é legal porque ela serve como draw também. Cada outro jogador que a gente escolher, ele não dá alvo. Cada outro jogador descarta uma carta e a gente vai comprar uma carta para cada jogador que descartou uma carta. Então você faz o Siphon Minds, faz todos os oponentes descartarem e você vai comprar carta igual ao número de oponente que descartou. Se eu tô jogando, se tem 3 pessoas na mesa na hora que eu fiz, eu vou comprar 3. Se os 3 conseguiram descartar, né? Esse detalhe é importante. Porque se você faz e só tem, e uma das 3 pessoas tá sem carta na mão, você vai comprar 2 só. Porque você compra para quem descartou. Ah, mas mesmo assim é forte. Muito forte.
Muito forte. Você vai estar Dread tirando o recurso dos outros, vai continuar você vai estar ganhando recurso. Exatamente. Não tem como não usar. Dread Return, 4 manas reanima, flashback sacrificando 3 criaturas, faz de graça do cemitério, muito forte. E Vitimizar, né? Que reanima 2 criaturas com o custo de sacrificar uma, e se a Liliana não tiver flipada, flipa a Liliana. Que chato. Muito legal. Frying Omnipotence, 5. Essa carta é chata, tá, Caverna? Essa carta é desgraçada. 5 manas, 3 e 2 pretas. Cada jogador perde metade da vida, descarta metade das cartas da mão, sacrifica metade das criaturas, arredondado para cima toda vez. Pra quê? É muito legal ver as respostas do Otávio vendo essas coisas. Dá um quentinho no coração. É que eu, querendo ou não, eu já a gente é meio, em termos de arquétipos, a gente é meio os jogadores opostos na mesa. 100%. Eu sou jogador de controle, o Otávio é jogador de agro. Eu tento matar ele antes dele conseguir fazer alguma coisa. Ah, que da hora. Seleção necromântica, globalzinha, básica, 7 manas, destrói todas as criaturas e a gente reanima alguma criatura que morreu com a seleção necromântica, volta para o campo para a gente como um zumbi. E aí exila a seleção necromântica, né, depois que ela acontecer. Mas ainda assim, você mata tudo e traz alguma coisa de volta. Principalmente se tiver aquele bichão que tá te incomodando lá, que você tá difícil de lidar com ele, você destrói ele, ainda atrás dele você começa a incomodar os outros com o bichão que te incomodava. Exatamente. Exatamente. Isso é muito, muito, muito forte, muito legal para fazer. E como esse é um deck controle, a gente quer jogar no late game, né? Então a gente quer chegar num ponto que a gente tenha 7 manas para fazer uma seleção necromântica. Sim. Liliana do Véu. Inclusive, deixa eu mudar essa arte, aproveitar que a gente está aqui, porque eu não gosto dessa arte. Essa arte é feia, Caverna. Eu acho ela Feia, bonitinha. que só por Jesus. Eu prefiro essa de Ultimate Masters. Ah, A arte antiga, clássica. É. 3 manas, entra com 3 de lealdade, o mais 1. Cada jogador descarta uma carta. O menos 2, o jogador alvo sacrifica uma criatura. O menos 6, separa todas as permanentes do jogador alvo em 2 pilhas. Aquele jogador sacrifica todas as permanentes de uma pilha que ele escolher. Então dá para você lidar com algum jogador, de alguma forma, com algum jogador bem legal. E Tevesh Zat. 5 manas, entra com 4 de lealdade. O mais 2, a gente vai criar 2 bichinhos 0/1. O mais 1, a gente sacrifica uma criatura ou PW. Se a gente fizer isso, a gente compra 2 cartas. Se a criatura que a gente sacrificou foi um comandante, a gente compra 3. Lembrando que a Liliana vira PW. Então, se a gente quiser sacrificar a Liliana para comprar 3 cartas com o Tevesh, a gente pode, mesmo como PW. Tá? Isso é muito legal. E aí eu vou ser muito sincero com vocês, Caverna. O menos 10 eu nunca usei de verdade. Nunca usei. Já cheguei no ponto de ter mais de lealdade, nunca usei. Eu não gosto de usar esse menos 10 dele, porque eu não gosto de roubar a permanente dos outros desse jeito. Mas é muito forte e dá para você usar se você chegar nesse estado. Você ganha o controle de todos os comandantes. Todos. Se tiver todos os comandantes que tiverem na zona de comando, mesmo que tiver na zona de comando, eles vão para o campo para nosso controle. Ridículo. Simples assim. Simplesmente Mano, ridículo. ridículo. Eu não gosto desse ult. Ele é muito forte, ele é muito quebrado. Eu não gosto de roubar a permanente dos outros, então não tem acho que problema. preciso usar. E vamos de criatura. Hunt of the Dead Marshes. Uma mana, 1/1. Foda-se. A parte importante vem agora. Quando ele entra, a gente dá Scry 1, a gente paga 3 manas e volta ele do cemitério para o campo, só que a gente só pode fazer isso se a gente tiver uma criatura lendária, né? A nossa comandante, ora é lendária, né? Sim. Então, você sacrificou ele para o Viscera Seer, para flipar a Liliana. Você tem uma Braze na mesa, você tem alguma coisa na mesa,
de outra criatura lendária, você pode fazer ele de novo, se precisar. Então, ele é recursão, ele volta sempre, isso é bem legal. Viscera Seer, um Sec Outlet para a gente ter, para poder flipar a Liliana quando precisar, sem contar que ele dá Scry. Então, ele é muito legal. Ele filtra seu topo pra caramba, né? Você consegue achar o que você quer. Pra caralho. Pra caralho. Desculpa. Bloodghast. 2 manas, 2/1. O importante do Bloodghast aqui, Landfall. Sempre que um terreno entrar em campo, ele volta do cemitério pro campo. Só posso falar uma coisa? Você tem um vampiro no deck. Tem um vampiro no deck. Bloodghast é vampiro, eu tinha esquecido disso. Ora, não é mesmo? Né? Eu nunca nem prestei atenção nisso. Eu só uso o Bloodghast para voltar ele pro campo. Eu tô ligado. Sacrifiquei para flipar a Viscera Seer, mana do turno, volta o Bloodghast pro campo. Só isso. Nunca fiz ideia. Burglar Rat, Elderfang Disciple e Rotting Rats. Todos fazem a mesma coisa, basicamente. Esses dois primeiros, só os oponentes descartam carta. No Rotting Rats, todo mundo descarta carta. Só que o Rotting Rats tem desenterrar, então a gente pode fazer ele no cemitério também. Aqui tirando mais uma vez, para tirar recurso e deixar todo mundo sem mão. Osseous Stick Twister. 2 manas, 2/2, lifelink. No começo da nossa end step, se tiver 4 ou mais tipos de carta no nosso cemitério, cada oponente pode sacrificar uma permanente não terreno ou descartar uma carta. Depois, ele vai causar dano igual ao seu poder a cada oponente que não sacrificou nada e que não descartou nada. Nossa, forte isso aí. Uhum. É uma escolha, né? Se o cara não quiser sacrificar nada nem descartar nada, ele vai tomar 2. Gostei. E aí a gente vai ganhar 2 de vida, né? Porque ele tem lifelink. O Osseous Stick Twister causa dano. Não é perda de vida. Sim. Né? Então a gente vai ganhar 2 de vida também. Então isso é bem legal. Sacerdotisa, Priest of the Forgotten Gods, 2 manas, 2/1/2, vira, sacrifica 2 bichos. Qualquer número de jogadores perde 2 de vida e sacrifica uma criatura. Nós adicionamos 2 manas e compramos uma carta. Faz tudo que o deck quer fazer. Vira, sacrifica o Burglar Rat e o Elderfang Disciple. Faz todos os nossos oponentes perderem 2 de vida e sacrificar uma criatura, e a gente ainda vai ter 2 manas e um draw. Eu prefiro não comentar. É muito legal, Caverna, porque se vocês assistem os nossos vídeos, vocês sabem que o Otávio sempre comenta, sempre fala das coisas, sempre complementa das coisas que eu tô falando, né? É muito legal ver o Otávio quieto e presta atenção na cara de reprovação dele para cada carta que eu falo desse deck. Dá um gosto no coração. Porra, é muito, muito legal. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Eu tenho problema de eu ser muito sincero, eu sou transparente, então, velho, não Transparente me fudeu, transparente me fudeu. Bone Shredder, 3 manas, voar, ele tem eco por 3 manas, ele é 1/1. Quando ele entra no campo de batalha, a gente destrói uma permanente não preta e não artefato. É um terror. É uma criatura que faz terror, né? Então, Sim. O que a gente normalmente vai fazer é castar ele e não pagar o eco. Porque se a Liliana não tiver flipada, ou mesmo que a Liliana tiver flipada, deixa ele morrer e a gente reanima ele depois com alguma coisa que tiver precisando destruir algo pontual. Sim. Né? Então deixa ele morrer quando precisar morrer. Braids. Arisen Nightmare. Essa Braids é muito, muito forte. Sim. Muito quebrada. Tem como. 3 manas, 3/3. No começo da nossa end step, a gente pode sacrificar uma criatura, artefato, terreno, encantamento ou PW. Se a gente fizer isso, cada oponente pode sacrificar uma permanente daquele tipo. Quem não fizer, perde 2 de vida e a gente compra uma carta. Então, ou a gente tira coisa dos nossos oponentes, ou a gente compra carta. Na maioria das vezes, da minha experiência jogando contra Braids, a gente vai sempre comprar carta. É difícil a gente. Porque geralmente a gente vai escolher o que mais geralmente a gente vai escolher o que os oponentes menos têm pra poder sacrificar. Pra justamente a gente poder drenar a vida e comprar carta.
Pedrinho, quem o diga. Nem fala, bicho, nem fala. Difícil jogar contra essa Braids, hein? Pedrinho Nossa tinha uma senhora. Braids muito boa. Ele voltou com a Braids dele, né? Não sei, não preciso ver com ele. Não faz tempo que eu não jogo. Voltou. Tá bem legal o deck. Darkstar Augur é bem legal. Ele é um Dark Confidante, só que ele tem Offspring. A gente paga 3 manas, ele é um 2/3 voar. Na nossa equipe, a gente revela o topo do deck, perde vida igual ao CMC da carta e ela vem para nossa mão. No Offspring, se você pagar uma mana a mais, você cria uma cópia dele 1/1. Ou seja, por 4 manas, você vai ter 2 bichos que revela a carta do topo e coloca na nossa mão toda a manutenção. Você vai colocar 2 cartas em vez de uma só. 2 cartas a mais é muito legal. Muito Tudo legal. bem que você vai perder vida igual o CMC, mas. Ainda assim, vale a pena, né? Para Mono cavar 2 Black não liga cartas. pra isso. Vida é recurso. Felstinger. 3 manas, Death Touch, 3/2. Quando ele tem explorar. Quando ele, eu acho que é explorar o nome da habilidade em português. Quando ele explora uma criatura, o jogador alvo compra 2 cartas e perde 2 de vida. O jogador alvo. Sempre a gente. Sempre. Isso nunca vai dar alvo nos oponentes. E ele pode explorar ele mesmo, tá? Então você casta ele. No trigger de explorar, você explora ele mesmo. Quando você explora, mesmo que seja ele mesmo, você vai comprar carta de qualquer jeito. Tá? Isso também é importante para vocês saberem, porque a gente não perde recurso na mão. E a gente, é mais uma criatura que está no cemitério, a gente pode trazer de volta depois. E aí tem 2 efeitinhos aqui de Flashback Marauder, né? O Flashback Marauder e o Grave Lighter. Quando ele entra em campo, cada jogador sacrifica uma criatura. O Grave Lighter, no caso, ele tem um texto ligeiramente diferente. Porque quando ele entra, a gente compra uma carta se uma criatura morreu nesse turno. Se uma criatura não morreu, cada oponente sacrifica uma criatura. Se você tá com os 2 bichos na mão e quer fazer os 2, faz primeiro o Grave Lighter, mata todo mundo, porque nenhuma criatura morreu ainda, e depois você faz o Flashback. Porque o intuito dessas criaturas é remover a criatura dos outros, não. Exatamente. Se você quiser usar para dar draw, tudo bem, mas Tem não uma faz. O coisa deck tem melhor. muitas outras formas melhores de dar draw. Né? Isso é muito importante. Oportunista Mórbido. Quando uma ou mais criaturas morrerem, a gente compra uma carta e essa habilidade só triga uma vez. Né? Não tem problema. Uhum. A gente faz um Flashback Marauder, a gente vai sacrificar o Flashback para o trigger dele, os oponentes vão sacrificar a criatura, a gente vai comprar uma carta para o oportunista. Simples assim. Ah, morreu criatura no passe. Ah, um oponente usou um troféu do assassino numa criatura de alguém. A gente vai comprar uma carta. Não importa como a criatura morrer. Sempre que morrer uma criatura, a gente compra uma carta. Uma vez por turno, mas todo turno, mas a gente compra uma carta. E nisso a gente vai vendo que esse deck tá se fazendo repor a sua mão muito mais do que você perde carta. Os oponentes vão perder muita carta, mas você vai recuperar muita carta. Isso que é legal. Exatamente. Você Eu esqueci sempre de vai falar estar na de frente uma. do jogo. Exatamente. Eu esqueci de falar de uma só, aqui, ó, a Cursed Marauder. 2 manas, 2/1. Ele faz a mesma coisa que o Flashback Marauder. Quando ele entra em campo, cada jogador sacrifica uma criatura não ficha. No caso do Flashback, o oponente pode sacrificar uma ficha. No caso do Marauder, do Accursed Marauder, ele não pode sacrificar ficha. Tem que ser faz criatura. uma diferença do caramba. Porra! Muita diferença, isso é muito, muito legal. Cryptghast. Cryptghast, né? Você não precisa falar mais nada, Cryptghast. Todo deck tem que ter. Ravenous Chupacabra, 4 manas, destrói a criatura que um oponente controla quando ele entra em campo. Muito bom, muito bom mesmo, mata qualquer coisa, é muito legal. Shadowheart está aqui porque ele é mais uma fonte de comprar carta e sacrifício pra gente. Paga 2 manas, vira, sacrifica outra criatura, a gente compra X cartas, sendo X o poder da criatura que a gente sacrificou. Vocês percebem que no nosso deck a maioria das criaturas tem poder 2, né? Não tem nada, nenhum bicho tão grande assim, mas ainda assim, 2 às vezes é o suficiente para a gente chegar numa carta que a gente precisa, para a gente ter mais recurso para interagir, para matar mais um bicho, para forçar mais um descarte. Uhum. Então vale muito, muito a pena. E ele é 4 manas para fazer o Shadowheart.
Slum Reaper, 4 manas, 4/2. Quando ele entra em campo, cada jogador sacrifica uma criatura. É mais um efeito de Flashback Marauder. Simples. Só que de 4 manas. E aí, né? Sempre muito bom de ter. Simulacro, todo mundo já conhece. Vamos lá que todo mundo já conhece. 4 manas, 2/2. Rampa, quando ele morre, Draw. dá um draw. Vocês viram que o deck tem bastante coisa para matar os nossos bichos também, né? Então, vai morrer. Vai. Blood Gift Demon. 5 manas, 5/4, voar. Ele serve como uma arena firexiana. Na nossa manutenção, a gente compra. O jogador alvo compra uma carta e perde 1 de vida. O jogador alvo sempre vai ser a gente, né? Ele serve como uma arena firexiana. Uhum. Mais uma vez, eu não tinha arena firexiana. Tinha o demônio sobrando em casa. Vai o demônio. Por que ele vai ficar de fora? Não vai. Vai entrar. Agora começa a peça de combo. Então, o deck não tem combo, tá, Caverna? O deck não. Não tem. Esse deck não tem combo. Mas não deixa de ser peça de combo. Não deixa de ser peça. Nos decks que isso consegue combar, isso é peça de combo. Chainer Dimension Master. 5 manas, 3/3. Todos os pesadelos ganham mais um. Paga 3 manas pretas e 3 de vida. Reanima uma criatura de qualquer cemitério para o campo sob o nosso controle. Né? Qualquer bicho, ele reanima qualquer coisa. E daqui a pouco eu vou falar porque o Chainer é peça de combo, tá? Mercador Cinzento. Agora a gente começa no combo. 5 manas, 2/4. Quando ele entra em campo, todos os oponentes perdem vida igual a nossa devoção ao preto e a gente ganha vida igual ao total de vida que os oponentes perderam. Então, se eu tiver com o Chainer, o Mercador, o Demônio e o Shadowheart pode ser no campo, 2, 4, 6, 7 de vida os meus oponentes vão perder e eu vou ganhar 7, 21. 14, 21 de vida. E geralmente não é só Simples isso. assim. Só que a questão é o quê? Do combo. O deck tem um monte de sec outlet, tipo Viscera Seer, né? Então, eu fiz o Mercador Cinzento. Sobrou 3 manas. Sacrifiquei ele pro Viscera Seer, pago 3 manas, 3 de vida, reanimo ele com Chainer para dar mais dano. Se você tiver com Crypt Guest na mesa, você vai fazer mana suficiente para conseguir repetir isso mais algumas vezes para conseguir ganhar o jogo nessa brincadeira aqui. Não é um combo. É aquela coisa que a gente zoa às vezes, que fala assim, isso não é um combo, isso é uma interação forte. Então, exatamente, porque ele não vai infinito, né? Você não consegue. Só com o Mercador Cinzento e Chainer na mesa, você não consegue fazer isso infinito. Não. Né? Você precisa ter mana para pagar para continuar fazendo isso lá de infinito, né? Sim. Se você quiser adicionar um Carrick nesse deck, aí você tem um combo infinito. Porque o Carrick transforma os símbolos pretos do Chainer em mana firexiana. Então você paga 9 de vida e reanima o Mercador Cinzento. Aí você vai infinito. Nesse caso. Sim. Sem o Carrick não é combo infinito. Mas não deixa de ser forte, tá? Ainda é muito forte. Isso é muito importante. Ainda é forte. Só não vai infinito. Exatamente. Necrogoyf bate muito. 5 manas, X4. O poder dele é igual ao número de criaturas em todos os cemitérios. Ele tem Madness por 3 manas, ou seja, lembra que o deck tem um monte de coisa que força a gente a descartar, né? Uhum. Descarta ele, paga 3 manas e ele vai pro campo, sem precisar pagar 5. A parte importante, no começo de cada upkeep de cada jogador, aquele jogador descarta uma carta. Cada equipe a galera vai crescer ele mais ainda. Exatamente. No começo da equipe de cada jogador, aquele jogador descarta uma carta. Então, ou seja, a possibilidade dele ficar sempre com mais poder para bater também, né? Então, isso é muito importante. Sim, e se você for preciso, você sacrifica esse bicho aí pra comprar carta, e você compra carta pra caralho. Exatamente. E dá para reanimar ele depois também, se precisar. Sim. Você tem o Shadowheart na mesa e com o Necrogyph 6 de poder, você vai comprar 6 cartas. É nele mesmo que eu pensei quando eu falei. Muito forte, muito forte. Muito forte. Verme do Massacre. Outro staple de Mono Black aí, pra quem conhece. Ele entra em campo, dá -2/-2 pra todas as criaturas que os oponentes controlam. E sempre que uma criatura que um oponente controla morrer, aquele jogador perde 2 de vida. Isso pesa, hein? Eu já vi gente perder jogo só de o cara castar essa carta. Uhum.
Ainda mais com a quantidade de deck de ficha que tá vindo por aí, deck de bichinho pequeno. Sim. É super fácil de matar um monte de criatura e dar um monte de dano com o Vorme do Massacre. Mas mesmo assim, vocês viram, o deck tem bastante coisa para matar a criatura, né? Então, é mais uma forma de dar dano nos nossos oponentes também. Então, isso é muito, muito forte. Eu gosto muito dessa carta. Cara, essa é uma carta que eu já. Eu não sei se eu gosto. É aquele, sabe, amor e ódio? Eu amo quando eu caço, mas eu odeio quando caçam contra mim, tá ligado? Mas é uma carta Uhum. muito forte. Wurmcoil Engine, inclusive uma das homenagens ao Mono Black, aos Mono Black Control dos formatos de 60 cartas. 6 mana, 6/6, Death Touch, Lifelink. Quando ele vai para o cemitério vindo do campo, a gente vai criar um Vorme 3/3 com Death Touch e um com Lifelink. Cara, eu já vi nego ficar fazendo looping de sacrificar e reanimar isso aí, cara, e me colocar meia dúzia de cada um dos Worms. Dá para fazer demais, fácil, fácil, fácil. Dá para fazer pra cacete. Se esse deck tivesse um Altar de Ashnod e um Nin Death Mantle, o Vorme ia infinito. Sim. E é infinito muito lindamente, inclusive. Muito lindamente. Não, vale a pena. Essa Vale muito carta a é pena. muito forte, cara. Sem contar que ele é um puta de um finisher, ele é um bloco legal, batendo 6 de dano. Death Touch Lifelink vai ganhar muita vida, vai passar pela maioria dos blocos. Muito, muito forte. Muito forte. E aí eu falei, né? O deck só tem um demônio. Tem 2. Ah, tem 2. Isso. Olha eu corrigindo seus decks. Mas é porque esse é o demônio que a gente normalmente vai buscar, né? Uhum. Vilis. 8 manas. 8/8 voar. Paga uma mana preta, 2 de vida. A criatura alvo ganha -1/-1. Quando a gente perde vida, a gente compra aquela quantidade de carta, né? E lembrando que dano também conta como perda de vida, tá? Ou seja, paga uma mana, 2 de vida, compra 2 cartas e dá -1/-1 para algum bicho. Você tá com Vilis e Vorme do Massacre na mesa, você paga uma mana, compra 2 cartas, mata um bicho do oponente e dá 2 de dano nele. Mano, se esse deck tivesse branco, eu fazia tanto um splash para colocar uma Elesh Norn nessa lista. Para! Para, Puta não que... começa. Não, só isso. Não vou. É a minha lista mono black, é meu deck mono black. Não vai ter branco. Mas, nossa, seria tão lindo, hein? Puta que Sim. pariu. Imagina reanimar o Melesh Norn e ficar nessa... Nossa, que delícia. Não, Que daí você delícia. coloca Elash Norn, coloca Show Dread e seja feliz. Exatamente. E aí, Caverna, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá? Eu tô usando a Liliana Curandeira Herege nesse deck, porque eu gosto muito dessa carta. Ela é uma pet card, eu acho a arte linda e ela é forte. Ela tem sinergia com o que a gente quer fazer. Ela força Sim. descarte, ela reanima, ela traz coisa de volta no ult. Ela é muito, muito legal. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem outra criatura que vocês podem usar de comandante também, se vocês quiserem, e deixa o deck bem legal também. Eu só preciso achar a lista. O Carrick dá pra colocar. Não, mas dá pra pôr. Carrick não. Dá, mas não faz sentido, não vale a pena. O Carrick não traz nada de vantagem pro deck. Não, tipo assim... Ele habilita alguns combos, vai. Não, habilita um combo, mas não vale a pena, não vale a pena. A criatura que eu tô falando é esse aqui, ó. A Sheoldred que flipa de 5 manas. Essa Sheoldred aqui vocês também podem usar de comandante no deck. 5 manas, 4/5, ameaçar. Quando ela entra em campo, cada oponente sacrifica uma criatura não ficha ou PW. A gente paga 5 manas e exila ela, só que só pode fazer isso se um oponente tiver 8 ou mais cartas no cemitério. Quando ela flipa, um nível 1, ela vira uma saga no nível 1. Para cada oponente, eu destruo uma criatura ou um PW dele. No nível 2, cada oponente descarta 3 cartas da mão e mila 3.
No nível 4, coloca todas as criaturas de todos os cemitérios do campo sobre o nosso controle e ela volta a ser Sheoldred. Exila ela e ela volta para o campo. Quando ela volta para o campo, triga o ETB dela de novo. A cara do Otávio de graças a Deus que isso não aconteceu, que ficou com a Liliana. É bem isso mesmo. Desculpa, Caverna. E aí, assim, Caverna, esse deck aqui, ó, Bracket 3 não tem nenhum Game Changer, vocês viram que não precisa, a lista consegue ser muito efetiva descartando carta, controlando a mesa, controlando a board, e é um deck que a gente vai ganhar drenando vida ou ganhando batendo mesmo, né? Se ninguém tiver criatura na mesa, só a gente, se eu bater, eu vou passar de dano. Uhum. Né? Sem contar que Carícia de Liliana tira muita vida dos oponentes. Dilema Doloroso tira muita vida dos oponentes. O Waste Not dá muita vantagem. O Waste Not dá muita vantagem. O Vorme do Massacre tira muita vida. O Wormcoil consegue dar bastante dano. Mercador Cinzento, para drenar todo mundo, é muito forte. Sim. Parênteses importante, tá? Quando você fizer o Mercador, se a Liliana tiver flipada, ela não tem nenhum símbolo de mana para devoção, tá? Não tem nenhum símbolo preto, então ela conta como 0 de devoção. Sim. Se ela tiver flipada, é como PW. Se ela tiver como criatura, aí conta 2, tá? Meu, eu já cansei de ver essa Liliana flipando no turno 2, gente. No turno 2 ela entra flipando. Nesse deck é difícil disso acontecer, tá? Essa Liliana provavelmente vai entrar no turno 3, turno 4, e aí a gente começa a flipar ela. Por quê? Eu quero começar o jogo forçando os oponentes a perder coisa. Então eu vou fazer alguma coisa que descarta. Né? Eu vou forçar algum descarte do oponente, vou forçar algum sacrifício, e aí, quando eu fizer a Liliana, eu consegui tirar mais valor dela e os meus oponentes terem menos chance de resposta. Né? Porque eu não quero necessariamente a Liliana no campo no turno 3. Na maioria das vezes eu quero, né? Mas depende da leitura do jogo. Às vezes eu não quero, às vezes eu quero só que ela entre depois e tá tudo bem. Sim. Falamos demais. Mas falamos o que precisava. Mas foi muito bom. Foi muito legal ver o Otávio odiando cada segundo, ele se questionando. Por que eu aceitei gravar esse vídeo? Por que eu aceitei gravar esse vídeo? Não, Tanto tá vendo Netflix agora. Não, pior que não foi. Eu não tô nem me questionando por que eu aceitei gravar esse vídeo. Eu tô me questionando por que eu aceitei ser seu amigo. Ai, que delícia, Caverna. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês vão gostar muito de usar essa lista. Eu vou ter que usar ela para o canal em alguma live para a gente jogar, para ver ela rodando também. Então, isso vai ser bem legal. Otávio, meu mano, muito obrigado. Satisfação de ter você comigo nesse vídeo. Satisfação é toda minha. Caverna, muito obrigado se vocês chegaram até aqui. Satisfação. E toma cuidado quando você for seguir a Caverna. Você vai acabar gostando de deck build, vai começar a zicar menos. E essa culpa não é nossa.